O que acontece se eu jogar essa bolinha aqui contra a parede? Ela quica e volta para mim, né? Claro. Agora, se isso aqui fosse uma partícula muito pequena, menor que um átomo, do tamanho de um elétron, isso não necessariamente seria verdade. Eu poderia jogar e ela poderia atravessar a parede. O mundo dessas partículas microscópicas desafia a física clássica, porque seguem leis bem diferentes. A física quântica é estudada desde o começo do século XX, mas nos anos 1980, o cientista britânico John Clark, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, quis entender se dava para aplicar essas leis no nosso dia a dia e usou uma ideia chamada tunelamento quântico, que é quando a partícula não quica, e sim atravessa uma barreira de energia que é essa parede. No laboratório de Clark trabalhavam também o pesquisador Michel Devoré, francês, que desenhava os experimentos, e o cientista John Martinez, americano. O trio usou fios supercondutores. Eles transmitem as partículas como um trem super rápido que não perde energia. E aí os cientistas colocaram um material isolante no meio do fio, como se fosse uma parede. O esperado seria que várias dessas bolinhas, os elétrons, parassem de circular. Mas eles passaram, e não como bolinhas separadas, mas como um bloco único. Uma partícula gigante que ocupava todo o circuito ao mesmo tempo. A descoberta no laboratório rendeu aos três, hoje, o Nobel de Física. O presidente do comitê da premiação disse que não há tecnologia avançada hoje que não dependa da física quântica e que os estudos na área impulsionaram o desenvolvimento de telefones celulares, da fibra ótica e de câmeras fotográficas. Mas a maior promessa dessa pesquisa está gerando uma corrida tecnológica pelo mundo todo: a criação do computador quântico. Ainda é muito difícil ter uma máquina que funcione com estabilidade, porque as partículas não se comportam de forma consistente. O chip precisa estar mais frio do que a temperatura no espaço sideral. No começo do ano, o Fantástico visitou o computador quântico da IBM em Nova York. Isso aqui é a tecnologia mais complexa que o ser humano já viu. São cabos superfinos e placas de ouro que servem para compartimentar os espaços. A gente tenderia a pensar que isso aqui é o computador quântico, mas na verdade é só uma grande geladeira, talvez a mais cara e complexa que o ser humano já fez. Porque o verdadeiro computador é só isso aqui, esse quadradinho. Aqui há um universo microscópico que é capaz de mudar o mundo. O computador que você usa hoje funciona assim. A energia elétrica é enviada para dentro dos chips e, de maneira básica, se ela passa é 1, se não passa é 0. 0, 1, 0, 1 são as bases dos cálculos que vão se transformar em todos os programas que você usa. São bits. A pesquisa dos vencedores do Nobel pavimentou a criação dos qubits, ou bits quânticos. Nos circuitos quânticos, as contas não são feitas com 0 e 1, mas com probabilidades. Imagina que você gira várias moedas ao mesmo tempo e tira uma foto. Elas podem estar mais para a cara, mais para a coroa ou em algum espaço entre os dois. É difícil de entender, mas a promessa é que esses novos computadores consigam resolver problemas que pareciam impossíveis, como fazer um tratamento de câncer personalizado para cada paciente, ou entender o efeito das mudanças climáticas em cada sistema meteorológico do mundo, ou nos explicar como funciona o mundo quântico. O mundo das coisas invisíveis e estranhas que forma tudo e sobre o qual conhecemos tão pouco. A explicação do Felipe ficou um pouquinho mais fácil de entender, né? Eu preciso fazer um parênteses. Há muitos anos, quando eu escrevi um livro sobre como a gente faz o Jornal Nacional, física quântica era o exemplo do que não tentávamos explicar. A gente não tentava explicar porque é muito difícil. Aí vem o Felipe Santana e explica. Parabéns para o Felipe e para quem editou essa reportagem. É isso.